Olá, pessoal! Eu tô aqui nesse vídeo hoje para dar algumas recomendações bem soltas a respeito de orientação de pesquisa, tá? Então, eu fiz já dois vídeos aqui para o canal que eram direcionados, né, aos meus orientandos e orientandos, mas que também poderiam servir como orientação geral, né, para outras pessoas que estivessem procurando alguma ajuda em relação a como iniciar a sua pesquisa, tá? Então, assim, nos dois vídeos anteriores que eu fiz sobre orientação de pesquisa, eu bati mais na tecla do projeto de pesquisa, né, que é muito importante. Então, antes de você iniciar a escrita do seu texto, seja ele um artigo, seja ele uma monografia, seja ele uma dissertação ou uma tese de doutorado, é importante que você tenha um projeto bem delineado, né? Então, um projeto de pesquisa que inicia com todo projeto de pesquisa, ele se debruça sobre um tema que te movimenta. Esse tema que te movimenta, seja lá pelo motivo que for, porque você teve contato com esse tema no seu estágio, porque você teve contato com esse tema no seu trabalho, porque você passou por algo que te atravessa na sua vida pessoal, que faz com que você queira, né, tenha tido interesse em pesquisar e se aprofundar sobre esse tema, não importa. O que importa é que você, através desse tema que te atravessa, transforme esse tema em um problema de pesquisa e depois em uma hipótese. Considero o problema de pesquisa e a hipótese as duas coisas mais importantes para um projeto de pesquisa. E é isso que eu sempre faço nas primeiras orientações com os meus alunos, né? Com os meus orientandos, que é: qual é o seu problema de pesquisa? Que é realizado em forma de pergunta. Só que não é qualquer pergunta, tá? Então não é assim, por que é importante o juiz de garantias, por exemplo, né? É claro que isso é uma pergunta válida, é claro que isso é uma pergunta que um trabalho que se debruce sobre o juiz de garantias, por exemplo, vai ter que acabar tendo que responder essa questão, porque é importante o juiz de garantias. Mas não é essa a problemática da sua pesquisa. A problemática da sua pesquisa, por exemplo, tomando esse exemplo bem aleatoriamente, poderia ser no que a inserção, né, do juiz de garantias ou do sistema de double juez em um sistema processual penal contribui para a aproximação a um processo penal mais acusatório, um processo penal adversarial, tá? Ou então, no que a não implementação do juiz de garantias, do sistema de double juez, é sintoma de um processo penal inquisitório, tá? Falando assim bem aleatoriamente. E aí, então, você pensa na sua hipótese de pesquisa. A sua hipótese é uma resposta prévia a esse problema. Eu não vou me aprofundar mais nisso, porque eu já fiz os dois vídeos anteriores falando basicamente sobre isso, tá? E aí, com esse norte do seu projeto de pesquisa, né? Baseado em um problema e uma hipótese, um bom problema, bem pensado, e uma hipótese, isso vai te nortear a sua pesquisa. Você vai conseguir fazer seus objetivos gerais, seus objetivos específicos, traçar um plano de trabalho. É importante traçar um plano de trabalho. Isso basicamente é o seu projeto, tá? Isso basicamente é o seu projeto. É claro que você tem parte ali, né, de uma fundamentação teórica, quais são os seus marcos teóricos, qual é a sua metodologia de pesquisa. Isso é algo que no direito é tratado de forma muito subsidiária e descuidada. Isso é muito importante, né? Qual vai ser a sua metodologia de pesquisa? E aí nós temos, então, aqui eu estou falando para o pessoal de TCC1 mesmo, tá? Esse segundo momento, que seria esse segundo bimestre, digamos assim, que você tem que iniciar a escrita do seu texto, né? E aí existem alguns prazos ali. Primeiro tem que apresentar 10 laudas, depois 40 laudas, enfim. E o que eu tenho visto muito, gente, que vem se repetindo, é o seguinte: não existe, não tem como você fazer resumo, introdução e conclusão antes do seu texto estar pronto.
Então, resumo, introdução e conclusão são as últimas coisas que você faz na sua pesquisa. Porque como é que você vai fazer um resumo da sua pesquisa se ela ainda não existe? Se ela ainda não chegou ao fim, se ela mal começou? Entende? Então, muitos orientandos, muitos alunos acabam, quando é solicitado que façam essas primeiras laudas, comece a escrever o texto. Eu sei que esse início da escrita do texto é muito... acaba se tornando muito difícil, especialmente no direito, em que não não se é cobrado, né, durante toda a graduação, né, uma escrita científica, acadêmica. Infelizmente, né, a maioria das faculdades de direito não valorizam ou não incentivam, essa palavra, não incentivam ciência, a produção de ciência. E a produção de ciência é muito importante, né, para o futuro de uma sociedade, para o desenvolvimento social. Mas, enfim, voltando aqui ao que interessa. Essas laudas que são solicitadas a vocês é o início, né, do seu texto. Então, o que vocês precisam pensar é um sumário. Então, um sumário que, claro, depois você pode mudar o título dos tópicos, né? Isso não está tão amarrado assim. O mais importante é você pensar quantos capítulos eu vou fazer. Vou fazer 3 capítulos? O que eu vou trabalhar no primeiro capítulo? O que eu vou trabalhar no segundo capítulo? O que eu vou trabalhar no terceiro capítulo? Se está sendo me solicitado a escrita de 10 laudas preliminares, isso basicamente corresponde às 10 primeiras laudas do seu primeiro capítulo. Então, você precisa saber exatamente o que você vai trabalhar em cada capítulo. Não é resumo, não é introdução, tá? Porque isso é feito depois, ao final. Quando você termina a sua pesquisa, você escreve um resumo, que é o resumo do que você fez, né? Apresentando ao leitor, olha, você que está lendo aí, é isso aqui que eu te apresento, um resumo do que eu pesquisei, do que eu me propus a pesquisar, do meu problema de pesquisa, da minha hipótese, se ela se confirma ou não. Uma introdução maior, você vai desenvolver, continuar desenvolvendo, né, e mostrando para o leitor aquilo que você tenta responder como hipótese de pesquisa, se isso se comprova, qual foi a sua metodologia utilizada. Eu sempre sugiro que na introdução você coloque lá o passo a passo de cada um dos capítulos, mas isso é o final da pesquisa, tá bom? Deixa eu ver mais outra orientação que eu queria dar nesse vídeo bem aleatório, nem sei se depois eu vou salvar ele, mas enfim. Eu, como orientadora, eu sempre passo bibliografia preliminar, tá? Aquela que eu considero mesmo, olha, para você desenvolver esse seu tema, para você iniciar a sua pesquisa, essa, eu dou no máximo 3 bibliografias, tá? Por quê? Porque não adianta eu dar 50, que você não vai ler 50 ao mesmo tempo. Então, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, precisa ler. Você não vai conseguir escrever nada se você não lê, se você não tem leitura. Então, é um trabalho mental, mas é um trabalho físico também, de sentar na cadeira, ler. Por isso que deve ser um tema que te movimente, que te interesse, né? Que justifique esse tempo que você vai passar pesquisando, tá? E, muito importante, cada uma dessas bibliografias que são passadas, que é passada, se eu passar uma bibliografia, dessa bibliografia, digamos, eu passo para você a dissertação de mestrado de alguém que escreveu sobre esse tema. O tanto de aba que vai abrir a partir dessa única bibliografia é gigantesca. E isso, meus queridos e minhas queridas, cabe a vocês. Isso é uma forma de independizar, se é que existe esse verbo, vocês. Né? Você se tornar autônomo, independente também. O orientador, em nenhum nível daquilo que vocês propõem, quem queira seguir carreira acadêmica, vai pegar na sua mão, vai sentar com você e fazer todos os tópicos do seu sumário, vai passar todos os dados que você precisa na sua pesquisa. Ele te dá um norte, ele conversa com você, ele te
te incentiva, ele te instiga. Esse é o problema, será que é isso mesmo? Entende? E o resto é por sua conta também. Você deve poder contar com seu orientador e sua orientadora, mas ele não vai pegar na sua mão. Ela não vai pegar na sua mão e ir do começo ao fim, entende? Então, pegar essa única bibliografia, às vezes, que te foi passada, veja as notas de rodapé, veja a bibliografia dessa pessoa. O que essa pessoa pesquisou? Ela fez uma dissertação de mestrado, ela escreveu uma tese de doutorado sobre esse tema. Provavelmente tem 20, 30 páginas ao final da pesquisa dela sobre de referências bibliográficas. O que ela pesquisou? Vai atrás disso, entende? Então, essa era outra observação e orientação que eu queria dar, que é o seguinte: vai atrás das notas de rodapé daquilo que lhe é indicado, muitas vezes pelo seu orientador. Vai atrás da bibliografia daquela pessoa, tá? O que mais que eu ia dizer? Acho que seriam essas as recomendações ou as orientações de hoje. Eu sei que é difícil, não é fácil começar, mas começa de algum jeito. Começa fazendo fichamento de um texto que te foi passado. Escreve, senta, lê, escreve, que as coisas vão fluindo, tá? Possa sempre contar com seu orientador ou sua orientadora, mas lembre-se também de que, especialmente quem queira seguir carreira acadêmica, existe um pesquisador, uma pesquisadora aí dentro. Tá? As coisas não são fáceis, especialmente no começo, mas vale a pena e o futuro depende da produção de ciência.